Sejam bem-vindos a esta live, mais uma live aqui dentro do TikTok, que eu fico com muita felicidade em falar para vocês. Muito alegre, gente, poder estar aqui mais uma noite com essas lives devocionais. E eu tenho falado, né? Não sei, eu espero que essa live a gente consiga salvar e postar, subir lá pro YouTube. Não são todas as lives que eu consigo fazer isso, porque infelizmente temos problemas tecnológicos que fogem do nosso controle. E agora mesmo, né, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar que tava travando muito, tá para cair uma super chuva aqui em São Paulo. Então acredito que isso esteja impactando na conexão. Mas agora eu acho que deu certo, finalmente voltou a conexão e se Deus quiser a gente vai conseguir disponibilizar lá no YouTube para que mais pessoas assistam essa live, mais corações possam receber essa inspiração e ter esse momento de devocional, ter esse momento de intimidade, seu tempo de qualidade com Jesus, porque essas lives elas têm este objetivo. Eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para compartilhar aquilo que Jesus tem feito na minha vida, o quanto ele tem me transformado, o quanto ele tem aberto a minha mente e trazido lucidez aos meus pensamentos, o quanto ele tem equilibrado e restaurado o meu coração, as minhas emoções. Então aqui eu compartilho um pouquinho disso, um pouquinho das minhas reflexões acerca da palavra de Deus. Então eu sempre gosto, por isso, né, até que eu falo que são lives devocionais, porque aqui eu leio uma passagem da Bíblia com vocês, que normalmente é o meu devocional do dia, né, da manhã. E aí nós fazemos essa live à noite, porque eu gosto de ficar refletindo sobre isso que eu li ao longo do dia. Porque eu acredito que é importante não só a gente ler a Bíblia, mas a gente também permitir que ela atue em nós, que aquelas palavras, né, que aquilo que a gente leu realmente tenha um impacto em nós, que aquilo gere transformação em nós. Então não é ler só naquela hora, lembrar e depois já esquecer. Né? Às vezes você vai dormir e você nem tá lembrando o que foi que você leu na sua manhã. Então, além de ser um tempo aqui para eu compartilhar com vocês essas minhas reflexões, também é legal porque eu acabo, né, enfatizando mais para mim mesma a minha leitura da manhã. Então é um tempo realmente precioso e eu espero que essas lives possam te encorajar a você voltar a ler a Bíblia e a você ter realmente esse tempo de qualidade com Deus, nosso Pai. Tá bom, amores? Como eu disse, eu sempre leio alguma passagem da Bíblia e aí eu tiro dessa, né, eu fico refletindo sobre isso que eu li e aí eu tiro uma palavrinha que representa, que de forma assim bem sucinta acaba traduzindo um pouco, sendo uma conclusão, dessas minhas reflexões. Então hoje o tema da live é direção, vida com direção. É isso mesmo, Fê? Fê, meu braço direito aqui. Confirma se é esse mesmo o nome, porque às vezes eu fico pensando em alguns nomes, gente. Eu até pensei, né? A primeira opção que eu pensei de nome foi Fluir das Águas Vivas. O Fluir das Águas Vivas. Aí depois eu mudei, falei, não, quero um nome mais objetivo. Aí, ok, então. Aí eu peguei e decidi, falei, não, o tema da live de hoje será Vida com Direção. E hoje, gente, é uma live que eu fiquei assim pensando, e eu falei, nossa, o que eu vou falar aqui é uma reflexão, vai ser até não só uma reflexão, mas uma pergunta para nós, tá? Eu me incluo totalmente nessa, é um questionamento, na verdade, quase que assim, para nos tirar da nossa zona de conforto, tá? Então, vamos ver. E a Lu falou, juro que caí aqui sem intenção, mas nada por acaso. Obrigada, Jesus. Com certeza, Lu, você não está aqui ao acaso. Pode ter certeza absoluta disso. Então fica aqui, porque até o final dessa live eu tenho certeza que você vai ter o seu coração mais fortalecido e que você vai, em nome de Jesus, sentir o seu coração ser preenchido pelo amor dele. Porque eu senti muito forte esse amor dele hoje no meu dia. E o que eu quero compartilhar com vocês, eu acredito que vocês também vão conseguir sentir isso que eu senti, sabe? E aí a nossa reflexão vai ter como base, amores, a leitura de Gálatas 2. Só lembrando que
Lá no YouTube vocês encontram outras lives com temas diferentes, tá? Então se vocês quiserem dar uma fuçada por lá, tem vários conteúdos legais. Meu canal é Esté Moia. Assim como se inscreve aqui no TikTok, vocês me encontram lá no YouTube e também lá no Insta, tá? Lá no Insta eu dou mais dicas de maquiagem, né? Porque eu sou maquiadora visagista. Embora a minha formação mesmo, raiz, seja relações públicas, né? Eu amo uma comunicação, como vocês podem ver. Comunicação social com foco em RP. Essa é a minha primeira formação, da qual eu tenho muito orgulho. E eu vejo que me ajuda muito nessa relação com o outro. Mas, tirando isso, né, eu acabei focando mais nessa parte de beleza, porque eu sempre estive inserida nesse meio, desde criança, trabalhava com comerciais de televisão, já fiz curta-metragem, já participei como apresentadora de alguns programas teen na Rede TV, enfim. Mas, no fundo, o que eu sempre busquei foi esse contato com as pessoas, né, essa troca humana, tanto é que minha primeira escolha foi relações públicas, justamente, né, porque eu tenho esse amor pelas pessoas, eu me sinto uma pessoa muito apaixonada, né, pelas pessoas. Então, tudo aquilo que me faz compreender mais a essência humana me fascina. E quando a gente pensa em Jesus e naquilo que ele nos ensina a cada dia, né, é sobre amar a nós como ao outro, né, e amar o outro como a nós mesmos. Então, eu sinto que realmente, assim, desde o início eu já tinha um resquício desse amor aí, que agora cada vez mais fala alto no meu coração, que, enfim, que é sobre a gente refletir o caráter de Jesus, né? Tanto na nossa vida, através das nossas relações, como também a gente olhar para as nossas relações e poder se lembrar desse amor que está nele, que está em mim, né? Enfim. Voltando aqui então, nem sei porque eu comecei a trazer esse assunto, mas voltando aqui para a palavra, gente, eu vou ler hoje Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20, tá? Então, esta vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Anotaram aí para vocês poderem ler depois? Tomar um golinho d'água, peraí. Vamos ler então, amores? Antes, deixa eu falar para vocês da importância de vocês darem 2 toquezinhos na tela aqui dentro do TikTok, porque isso me ajuda muito, é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho aqui, essas lives, né, que são diárias. Então, se você puder, dá 2 toquezinhos na tela, se você puder também colaborar com alguns dos presentes aqui do TikTok, isso tudo tem muito, muito, muito valor pra mim, tá bom? Coraçãozinho, tem vários presentes para todos os bolsos aqui no TikTok e realmente a plataforma valoriza muito isso, né? Então, é muito importante que o criador de conteúdo tenha um público que seja engajado, que compartilha a live, que dá os corações, que dê os presentes. Então, se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui, eu peço essa colaboração do fundo do meu coração, viu? Vai me ajudar muito, muito, muito. E é uma reciprocidade, né? Conto com vocês. Então, vamos lá, amores, Então, eu vou ler para vocês Gálatas 2, versículo 20, que diz assim. Paulo, né, escreveu. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a versão Nova Transformadora, tá? Deixa eu ler na NVI também. Sempre gosto de ler na NVI que é a mais tradicional, né? Então, eu gosto de ler em alguma um pouco mais simples, mais atual, e também na NVI pra gente sempre ter esse comparativo. Então, vamos ver Gálatas 2 na versão NVI. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essas versões estão bem iguais.
Então, amores, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão que eu fiquei me perguntando e eu orei por isso nesse dia de hoje, e que é tão sério isso, né? A gente falar que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a gente deveria entregar realmente o controle da nossa vida e deixar que Ele nos guie, deixar que o Espírito Santo de Deus nos oriente, que Ele nos preencha, que Ele nos renove a cada dia, né? Que Ele sacie a nossa sede, que Ele sacie a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser. Porém, é um tanto desafiador, né? Porque nos nossos dias eu vejo que ainda temos uma vida muito mais vivida por nós mesmos do que uma vida como servo de Cristo, né? Como escravo de Cristo. Na Bíblia nós temos vários momentos onde a gente encontra, né, essas duas expressões, ou servo de Cristo ou escravo de Cristo. E quando eu paro para refletir sobre isso, eu fico sempre muito reflexiva, sabe? Porque eu falo, nossa, isso é tão maravilhoso pensar que nós temos alguém que realmente pode reger a nossa vida, que pode nos dar sempre a direção mais acertada das coisas, porque se tem alguém que sabe das coisas, que sabe de todos os tempos, que nada fica oculto, esse alguém é Jesus. Então Jesus, ele tem sempre o melhor lugar para nós, né? Ele, na verdade, assim, em Jesus nós encontramos o melhor lugar, nós encontramos as melhores decisões, nós encontramos as melhores respostas, nós encontramos as coisas mais belas, as coisas mais grandiosas, só que não aos olhos do corpo, não aos olhos da nossa humanidade, mas aos olhos do Espírito. É uma vida espiritual, né? Uma vida em espírito. E a vida em espírito, ela nos leva a termos uma vida prática, uma vida humana mesmo, muito mais íntegra, né? Porque eu fico pensando, gente, eu já falei isso várias vezes também, que quanto mais a gente olha, observa e estuda o ser humano, mais nós vemos que nós ainda não vivemos como realmente seres humanos na sua totalidade. Nós vivemos muito mais, às vezes, de uma forma animalesca do que de uma forma realmente humana. Por quê? Porque falta esse caráter espiritual, a moral, a ética, o discernimento das coisas. Quantos comportamentos nossos, gente, são animalescos? São regidos, movidos pelo nosso instinto. Então, quando a gente fala, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, significa que eu tenho em quem me apoiar. Eu tenho o melhor caminho a ser seguido. Só que o quanto eu estou deixando que Ele me conduza, ou quanto eu estou querendo me conduzir a mim mesma. E eu acho que eu nunca tinha, gente, antes dessa leitura de hoje, né, onde eu fiquei refletindo sobre isso ao longo do dia, eu acho que eu nunca tinha, falando pra vocês, assim, abrindo meu coração, porque como eu falei, aqui é um papo entre amigas, né, entre amigos, eu acho que eu nunca tinha levado tão a sério isso. Sabe, assim, Jesus Cristo rege a minha vida. Eu quero que Jesus Cristo habite no meu coração e seja o guia da minha vida. Eu quero confiar nisso. Eu quero ter uma vida pela fé. Ou seja, eu quero ter uma vida totalmente orientada por Ele. Eu quero realmente viver o que Ele quer que eu viva em todos os momentos da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. É claro, gente, que é um exercício, né? É um exercício diário, é um exercício a cada instante. Mas é a gente começar realmente
a levar a sério, sabe? A se deixar ser guiado de uma forma profunda. Não é só na base da racionalidade, porque eu vejo que nós, humanos, nós temos muita dificuldade em deixar as coisas num âmbito mais profundo. A gente fica muito na superficialidade das coisas, então as coisas ficam só na teoria, no âmbito da teoria, no âmbito da racionalidade. A gente pode perceber isso vendo o quanto o ser humano se desenvolveu intelectualmente, né, racionalmente, tecnologicamente, mas o quanto falta se desenvolver moralmente, emocionalmente. Ainda existe um contraste muito alto entre o nível de desenvolvimento mental, intelectual mesmo, até mesmo tecnológico, né, as coisas que o homem já criou, e o quanto nos desenvolvemos até aqui moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Nossa, é brutal assim. E eu fico pensando, sabe, que a gente precisa realmente levar a sério essas palavras. A gente precisa ler a Bíblia e ver, né, os discípulos de Jesus, entender até mesmo, né, eu gosto muito, eu amo as cartas de Paulo, gente, porque eu vejo que, assim, é de uma sabedoria mesmo, tão grande, mas tão grande, que eu fico assim, nossa, eu fico fascinada, sabe? Eu aprendo muito com as cartas de Paulo. E eu sinto que através, né, do Novo Testamento, né, através dos discípulos de Jesus, a gente consegue sentir Jesus perto de nós, a gente consegue sentir o amor dele, o quanto ele era amoroso, o quanto ele era, nossa, o quanto ele era manso mesmo, o quanto ele era assim, ai, parece que a gente sente o abraço de Jesus, né? Mas enfim, gente, então essa palavra, né, mexeu muito comigo hoje, porque estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu não quero viver mais por mim mesma. Mas o que isso impacta no meu estilo de vida? O que isso impacta nos meus dias? E olha, gente, eu vou falar, viu? Meu estilo de vida mudou radicalmente de uns tempos pra cá. Radicalmente mesmo. E aí, às vezes, a gente pode olhar para isso e aí é claro, né, que tem coisas do espírito que só quem tem uma visão já do espírito consegue entender. Não vai dar para eu falar para as pessoas, talvez da minha família, pessoas amigas minhas que não têm nenhum contato com o espírito, que não tem a revelação do Espírito Santo, como também Paulo nos ensina. Tem coisas que é só pela revelação do Espírito Santo. Não adianta a gente vou falar com uma amiga minha que tá toda hora em festas, vou querer falar pra ela coisas do espírito, ela não vai ter nenhum discernimento, ela não vai entender nada, ela vai achar que eu sou louca, né? Ela vai achar que eu tô falando groselha. Então, assim, eu tô falando aqui com pessoas, né? Não sei, porque na verdade, né, a internet a gente nunca sabe quem tá do outro lado, mas assim, para alguns eu vou soar como louca, né? E bem provável que daí não entenda essas palavras aqui, o que eu tô querendo dizer, mas para quem já tem esse discernimento, né, daquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, e quem busca essa vida no espírito, quem tem esse desejo de seguir a Jesus, porque conhece a ele, conhece o caráter de Jesus, né, tem a revelação do amor de Jesus, eu queria lembrar vocês que às vezes pode parecer, né, que uma vida com Cristo e entregar a nossa vida para Cristo pode parecer às vezes que é uma coisa meio assim, meio chata, meio, eu acho que isso vai ser muito difícil, acho que isso vai ser ruim, eu acho que isso não vai ser tão bom, não vai ser tão legal. Enfim, você pode achar que é uma vida monótona, que é uma vida cheia de regras, que é uma vida de renúncias e que isso é ruim. Mas eu quero falar aqui pra vocês, gente, que é o oposto. A vida com Jesus é a vida onde a gente realmente encontra liberdade. A liberdade de você ser quem você realmente é, quem você quer ser. Porque a vida sem Jesus é uma vida no piloto automático. É uma vida sem direção certa. É uma vida vazia. É uma vida escura. É uma vida
escrava dos seus próprios medos. Porque quando a gente não tem Jesus, a gente vive pela aprovação externa, pela aprovação das pessoas, pelos aplausos. A gente vive buscando um amor que a gente nunca encontra. Então a gente busca esse amor, esse preenchimento da alma. A gente busca isso nas coisas, nas pessoas, né? A gente então deposita toda as nossas insatisfações e todas as nossas carências no outro. E a gente se decepciona muito fazendo isso. A gente projeta isso no nosso trabalho, então naquela coisa, naquela necessidade de se autoprovar, aquela necessidade de ser a melhor. Eu quero ser a melhor em tudo que eu faço. Eu quero ser a melhor no meu trabalho, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser a melhor esposa, eu quero me destacar, quero ser a melhor. No fundo, é isso. Pessoas que são super competitivas, mas na verdade, gente, é só uma necessidade extrema de ser aceita, de receber aplausos, de receber elogios, porque na verdade essa pessoa está sedenta por amor, por um abraço, ela está sedenta de carinho, de afeto. Então, pode parecer às vezes, e eu gosto de trazer tudo aquilo que eu vivo em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu tenho aprendido dele, né, tudo aquilo que eu tenho me dedicado a realmente conhecer, eu gosto de trazer para vocês de uma forma mais real possível. E eu vejo, gente, que tem também muitas pessoas falando na internet, falando do evangelho como uma coisa assim, você vai conquistar, Jesus quer que você conquiste, que você realize todos os seus sonhos, que você tenha uma vida de abundância financeira, que você tenha uma vida dos seus sonhos. E assim, gente, eu preciso dizer que Jesus não promete nada disso a nós. Nada disso. Muito pelo contrário. Jesus, ele era simples, ele era humilde. Isso não significa que você não pode ter essas coisas, porque cada um de nós tem as suas habilidades, tem os seus dons, e quando a gente faz o nosso trabalho com excelência, é natural que a gente tenha os frutos disso. Ainda mais, se você tem uma vida alinhada a Cristo Jesus, quase que naturalmente mesmo, os seus planos, eles vão caminhar, eles vão dar geralmente muito certo. Por quê? Porque você está tendo decisões assertivas. Por quê? Porque as suas decisões não partem de você somente. As suas decisões partem de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo Jesus. Então você ganha discernimento para saber aquilo que é melhor, não só para você, mas para todos. Então você acaba se destacando. Então assim, isso é uma decorrência, isso é um bônus. Mas o que Jesus garante a nós é paz de espírito, é alegria no espírito. O que ele garante a nós é um reino espiritual, é um reino que não é deste mundo. Neste mundo não importa para Jesus se você está no topo ou se você está na média, ou se você está lá embaixo. Para ele o que importa é o seu coração está longe ou perto do Pai. É isso que importa, gente. O resto é bônus. Né? Paulo também nos ensina sobre isso. Para ele, tanto faz o lugar onde ele está. Se ele está numa condição super confortável ou se ele está numa condição que para os outros é desconfortável. Porque para ele, no muito ou no pouco, ele está grato, ele está feliz, ele está realizado. Porque ele está em qualquer lugar em Cristo Jesus. Então é isso que eu quero aprender cada vez mais. É isso que eu quero passar para vocês, gente. Porque também tem muita gente religiosa que condena, fala, não, pessoas espirituais, pessoas que falam de Jesus, não podem ter um carro importado, não podem estar com uma joia, não podem se arrumar, não podem se maquiar, não podem isso, não podem aquilo. Não é nada disso. O que Jesus nos ensina, o evangelho dele é sobre compaixão, é sobre não julgamentos, é sobre amor, é sobre perdão, é sobre não ficar apontando os erros do outro, mas é sobre você orar. Se você acha que o outro está muito errado, não fale para ele.
ore pela vida dele, para que o Espírito Santo de Deus traga revelação a ele. O teu papel não é julgar, o teu papel não é falar pode ou não pode. O teu papel é orar, é amar, é perdoar, é ser um olhar que acolhe, é ser um ombro amigo, é ser braço que ajuda. Esse é o seu papel, isso é seguir a Jesus. De resto, gente, é religiosidade. Os fariseus, não se esqueçam, os fariseus eram os mestres da lei. Eles é que condenavam, julgavam, falavam assim, deixa eu ver se isso aqui tá certo, ó. Isso eram os fariseus. Jesus, ele veio para quebrar isso que os fariseus pregavam, ensinavam. Então, amores, eu queria lembrar vocês de que a vida com Cristo, tendo Ele como o centro da nossa vida, tendo Ele como realmente aquele que conduz a direção da nossa vida, é uma vida de, no mínimo, é uma vida de confiança, de otimismo, sabe? Eu não sei, mas talvez uma palavra que mais traduza para mim isso é o otimismo. Porque eu acho que assim, mesmo quando tá tudo um caos, quando tá tudo assim do avesso, quando eu me lembro que Jesus está comigo e que é Ele quem dirige a minha vida, é como se uma luz se acendesse dentro de mim e isso me trouxesse esperança. E essa esperança eu chamo de otimismo, que é aquela certeza de que as coisas elas vão andar, elas vão acontecer, elas vão acontecer no sentido, não assim acontecer como eu quero, mas eu creio que existe um propósito de Deus para isso que eu estou vivendo. E eu sei que pode ser que eu não esteja enxergando agora, eu não esteja sentindo agora a mão auxiliadora de Deus, mas eu sei que eu vou sentir, eu vou perseverar, eu vou continuar em oração, eu vou continuar pedindo ajuda a pessoas que também têm uma caminhada firme em Cristo Jesus, porque eu sei que daqui a pouco eu vou conseguir sentir essa mão auxiliadora de Deus sobre a minha vida. Daqui a pouco eu vou ser tocada pelo amor dele, que já é presente, que talvez eu só não esteja conseguindo reconhecer. Eu sei que Ele está me dirigindo. Então não importa se eu fiz escolhas por mim mesma e aí eu dei uma desviada na rota. Se eu me render a Cristo Jesus, se eu me quebrantar na presença dEle, se eu me arrepender, se eu reconhecer e me arrepender dessas escolhas erradas sem Ele que eu fiz, eu sei que Ele é justo e Ele é bom e Ele é amoroso para realinhar os meus caminhos e me colocar na rota certa novamente, que é a rota da paz, que é a rota do amor que excede o nosso conhecimento, que é a paz que excede o entendimento racional, que é esse conforto interno que independe das circunstâncias externas. Então, essa live de hoje, gente, ela é um lembrete para mim, tá? De que não importa o que aconteça, não importa o que os meus olhos estejam vendo, não importa o dia de amanhã, assim como não importa o dia de ontem. Eu sei que Jesus hoje, eu sei que Ele agora está no controle da minha vida. E Ele me dá a direção certa. Eu sei que se eu buscar a Ele com disciplina, com compromisso, com fidelidade, com sinceridade, eu sei que Ele sempre vai realinhar os meus pensamentos, colocar as minhas emoções no lugar certo e vai recalcular a minha rota se porventura eu comecei a me desviar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda. Eu sei que Jesus, Ele é bom e Ele é cheio de graça e Ele nos perdoa. Ele nos traz para perto todas as vezes que a gente dá o sim a Ele. E assim Ele vai nos ensinando como acessar o coração do nosso Criador, do nosso Pai, que é Deus. Como a gente pode sentir o amor de Deus. Ai,
Lê Bernardo, obrigada, sou eu. Qual que é o seu nome? Me enviou corações, obrigada, querido. Deus te abençoe, viu? Muito, muito, muito obrigada. Ai, gente, tão especial quando eu recebo os presentes aqui. Nossa, vocês não sabem como isso me alegra, porque eu sei que isso para o TikTok é algo muito relevante, muito importante. Então, eu agradeço de todo o coração. Lê Bernardo, obrigada pelo coração. Então, eu gostaria de compartilhar, gente, essa palavra com vocês, porque realmente eu acho ela muito forte, sabe? A gente proclamar isso. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nossa, eu não sei, mas de verdade, eu não tô nem sabendo colocar em palavras, gente, na verdade, viu? Eu acho que eu nem tô conseguindo, assim, eu não tô achando que eu tô conseguindo externalizar tudo que eu gostaria com essas minhas palavras. Porque eu acho que nem eu entendi ainda o que aconteceu comigo hoje ao refletir, ao meditar nessa palavra de Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe quando parece que não cai a ficha ainda? Eu ainda não caiu minha ficha, que eu tenho esse compromisso mesmo. É verdade isso, é tipo assim, realmente, é verdade isso. Não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim. Eu sou serva de Cristo com muita alegria. Eu sou discípula dEle. Eu sou escrava dEle. Eu sei que a gente tem julgamentos, né? Uma trava com essa palavra, né? Mas escrava de Cristo. Mas é sobre isso, sobre assim... Eu tenho uma direção nessa vida. Gente, isso não é forte, porque nesse mundo as pessoas são tão perdidas... Elas estão tão ausentes, tão confusas, elas estão tão no automático, elas estão tão no modo sobrevivência, que a gente ter uma direção certa, a gente saber que você está vivendo uma vida, uma existência na qual você tem uma direção certa. Você tem alguém que pode te conduzir em todos os momentos da sua vida, em toda e qualquer circunstância, ele vai estar com você. Ele está dirigindo o barco da sua vida. Isso não é extraordinário, gente? Esse alguém é Jesus. E nesse nome há poder. Jesus. É Ele quem nos conduz. A nossa vida está entregue a Ele. Qual é o impacto disso? Qual é o impacto disso, gente? Qual é a grandeza disso? Qual é a força disso? Não é algo impactante? Nossa, assim, isso traz um descanso para nós. Ai, que fofo! Gente, vocês viram isso? Urso Misha! Isaac Dimas, obrigada! Que fofo esse coração, esse urso de Misha, muito fofo, muito fofo. Olha só, Fio, ele falou assim, eu sou cristão, tenho temor a Deus, mas estou chorando por cometer pecado. Mas Fio, saiba que Jesus, ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para nos restaurar. Ele veio para nos lembrar que todos os nossos pecados já estão perdoados nele. O que você precisa é se arrepender de forma genuína. Vá e não peques mais. Ou seja, isso que você tem feito, ou isso que você fez, olha aí para suas ideias, para o seu jeito de pensar, para o seu estilo de vida. Se arrependa de todo o seu coração, peça perdão a Jesus e peça que Ele te ajude para que você não volte a cair. Peça para que Ele renove a sua mente, transforme os seus pensamentos, para que você consiga ganhar discernimento e não ceder às tentações da sua carne, porque todos nós
todos nós temos diariamente muitas tentações. Todos nós, gente, ninguém é mais santo do que ninguém, ninguém é mais pecador do que ninguém, estamos todos no mesmo barco. Todos nós nos esquecemos diariamente do amor de Deus por nós. Mas, ao mesmo tempo... Ai, obrigada, gente, pelas rosas. Que Deus abençoe vocês, viu, que estão aqui apoiando e dando esses presentes. Sou eu. Obrigada pelas rosas. Obrigada por esse apoio, gente, por esse incentivo, viu? De verdade, todo o meu coração. Então, Fio, é sobre você, não é só sobre as pessoas orarem por você, mas é sobre você orar com seu coração quebrantado, com seu coração aberto. Você pensa o quê? Que se você apresentar para Jesus o seu pecado, se você se arrepender, você acha que ele vai o quê? Ele vai falar que você não merece mais o reino de Deus, que você não merece o amor do Pai? Você acha que ele vai te condenar? Você acha que ele vai te apontar o dedo? Ele vai falar que você é um pecador, sujo, ingrato? O que você pensa? Porque assim, gente, não é... E assim, Fio, é sobre você se abrir com Jesus, não é com a gente aqui, de forma alguma, não é aqui na live. É sobre você ter essa conversa com Jesus. Porque, mais uma vez, gente, Jesus, ele veio a este mundo e ele está aqui agora, presente, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. Eu creio que ele é presente justamente para nos lembrar que nele nós somos perdoados. Daí é claro que a gente precisa, como eu falei, a gente precisa de uma transformação, uma metanoia, fazer uma revolução interna para que você não volte a cair nesse pecado, ou seja, que você não cometa o mesmo erro. Não adianta falar, eu errei, eu roubei, aí eu me arrependo, Jesus me limpa, ele me dá vestes novas, ele me purifica por inteiro, desde do mais íntimo do meu ser até o meu externo, até a minha imagem, até o brilho do meu olhar, até o meu semblante, tudo. Jesus, ele nos restaura e nos purifica, gente, por inteiro. Não é metade, não é só uma partezinha, é por inteiro. Só que daí não adianta eu pegar no dia seguinte e fazer a mesma coisa, eu vou lá e roubo de novo. Não, eu preciso entender o que eu fiz, por que eu fiz aquilo, qual foi a minha motivação. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo por mim que me levou a ter essa atitude? O que é que me motivou a ter essa atitude? Eu preciso dessa auto-observação. Por isso também, gente, que eu acho que é tão importante o autoconhecimento, terapia, para que você consiga compreender melhor o seu jeito de pensar, a sua autoimagem, porque daí fica até mais fácil de você identificar as suas tendências, aonde pega para você. Se você já tem esse autoconhecimento, você já conhece as suas fraquezas, então você começa a desenvolver um domínio próprio, de forma mais consciente, né? Sempre o Espírito Santo de Deus que traz isso a nós, que frutifica isso em nós. Mas quando nós temos o autoconhecimento, fica mais fácil, inclusive, da gente conseguir se abrir para viver aquilo que Jesus quer realizar em nós. Então, o autoconhecimento, né, a terapia, é algo que ajuda muito, facilita muito, mas sem o agir do Espírito Santo fica muito difícil, gente. Você pode fazer terapia há 20 anos. Se você não conhece Jesus, vai faltar algo dentro de você. A terapia, ela nos ajuda até um certo ponto. E eu falo isso porque, assim, eu tenho mãe terapeuta, eu sempre fiz terapia, eu sempre fiz cursos também, me especializei, né? Fiz várias coisas focadas na parte comportamental humana, né? Sempre gostei muito de estudar sobre isso. E eu vejo, você pode sim desenvolver uma autoanálise super lúcida. Você consegue ter realmente uma vida, você consegue mudar muita coisa dentro de você e você consegue ter uma vida mais confortável internamente.
mas ainda assim vai ter um vazio ali que só Jesus preenche, que só o Espírito Santo de Deus traz essa paz, traz esse brilho, traz essa lucidez e de fato te traz mudanças mais profundas, que são as mudanças na nossa mente, mas também na nossa alma, no nosso espírito mesmo, sabe? Então, quero deixar para vocês, amores, essa reflexão sobre o quanto é maravilhoso a gente entregar para Jesus a nossa vida, tendo a consciência de que quanto mais a gente está nele, mais a gente se sente com a vida realmente em paz, com a vida assim, aquela sensação assim, eu estou kit com a vida, eu estou no lugar certo. Isso traz descanso para o nosso ser. E como eu disse, daí as circunstâncias, as coisas externas, elas não vão ter tanto impacto em nós. A gente pode viver coisas maravilhosas, grandiosas, e a gente vai ficar feliz, a gente vai agradecer, a gente vai louvar ao Senhor, porque a gente sabe que foram portas abertas por Ele. Mas a gente não vai mais ser dependente daquilo. Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu conheço muita gente também, tenho muitos amigos que têm coisas materiais muito grandes. Assim, eu conheço, tanto amigos empresários, tanto amigos que já têm de família, que têm muitos recursos financeiros, né, materiais, como amigos que eles não vêm de uma família com uma estrutura grande, financeira, recursos materiais, mas conseguiu adquirir ao longo da vida. Então, se tornaram empreendedores, né, empresários de muito sucesso, de muito prestígio mesmo, sabe? E aí uma coisa que eu reparo, que é uma vida sem Jesus, sem ter Ele como foco, é uma vida cheia de medo, cheia de preocupação. Então, quanto maior o prestígio, quanto maior o sucesso, quanto maior a riqueza, mais medo, mais preocupação. Porque, gente, vocês não têm noção do peso que é sustentar uma grande empresa, ter muitos funcionários para pagar o salário todo mês. Se você se você trabalha, né, como CLT, por exemplo, quem paga o seu salário? A vida do seu patrão, do seu chefe, você não tem noção do aperto que ele deve passar, porque é muita responsabilidade. Ele saber que ele tem que pagar o salário de um pai de família, de uma mãe solteira que tem filhos. Então, assim, se você não tá com uma vida focada, firme em Jesus, você nem consegue usufruir de todos os bens que você tem, porque você vive angustiado, você vive sob uma pressão que é gigantesca. Porque você não tem muito aonde se apoiar. A sua base, ela não é firme. Então, você vive naquela tensão que a qualquer momento pode dar muito ruim. A qualquer momento você pode perder tudo. Você tem que estar sempre sempre naquele, sabe, naquele fôlego que tá só por um fio. Então, uma vida sem Jesus é uma vida vazia, é uma vida angustiante, gente. Somente com Jesus a gente inclusive consegue usufruir dos frutos da nossa dedicação, dos frutos das nossas habilidades, dos frutos dos nossos dons. Então, assim, são os benefícios, né, as recompensas aos nossos olhos, né, as recompensas não, os frutos mesmo, sabe, do nosso trabalho, enfim, esses recursos, né, financeiros, materiais, as realizações materiais, tudo isso, gente, é legal sim, merece a nossa gratidão, merece, né, a nossa alegria, sim, merece, claro, você está sendo um trabalho honesto, né, se isso não está te afastando de Deus, isso é muito justo você se alegrar, e inclusive isso exalta o nome de Deus. Tem várias passagens da Bíblia que agora eu não vou lembrar, mas tem nos Salmos, a gente consegue ver várias passagens, vários versículos que diz que a gente possa fazer o nosso trabalho com excelência e que todos os frutos dessa excelência
possam ser para a honra e glória do Senhor. Então, a gente deve sim se alegrar e a gente deve sim ter essa pretensão de fazer as coisas bem feitas, de fazer com excelência, né? De cuidar dos detalhes, de fazer as coisas realmente com atenção, com amor, com carinho, não fazer de qualquer jeito. Mas não depender dessas coisas. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente colocar realmente tudo na cruz. Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Eu não me prendo nessas coisas. Essas coisas não me definem. Elas não são quem eu sou. Elas não definem o meu valor. Elas não definem a minha importância. Mais uma pessoa falando ó da Sandy. Ai, que engraçada. Entende, amores? Então, é sobre a gente não se afetar e não ser dependente das coisas externas, das circunstâncias. E isso é uma vida de liberdade, isso é uma vida de conforto. É claro que isso não, que assim, eu tô dizendo, né, que você tem mais, você consegue acessar uma liberdade maior quando você tem os olhos fixados em Jesus e você não se vê tão dependente das coisas externas. Mas é claro que sejamos realistas. Em algum grau nós seremos dependentes, né? Em algum grau, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente ainda, né, a gente até o final da nossa vida, eu acredito que a gente ainda vai estar né, buscando essa ajuda mesmo, essa misericórdia do Senhor, porque ai, gente, eu tô printando todos os comentários de vocês falando da Sandy, amando isso. Tá bom, amore. Um beijo, Isabela. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Obrigada pela sua companhia até aqui. Bom descanso. Ai, amém, Sara. Que bom saber disso, amore. Que Deus continue falando ao seu coração, viu? Fiquei feliz em saber esse feedback. Então, amores, não vamos, né, nos iludir, né, achando que assim, então eu vou viver nesse conforto e, né, nesse conforto interno e não vou ter mais nenhum problema. Não é isso, tá, gente? Mas eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, né, que é sobre a gente cada vez mais ser menos dependente das coisas externas e mais dependentes de Cristo Jesus. E aí, com isso, nós conseguimos atingir um nível de conforto interno maior, mas teremos sim aflições, teremos, porque nesse mundo não tem como a gente não ter aflições, imprevistos, né? Porque tudo, na verdade, gente, faz parte desse processo de purificação. Essa vida, entregue à cruz, né? Eu estou crucificado com Cristo. Então, é natural que a gente viva esse processo, né, de purificação, onde a gente cada vez mais a gente vai se deparando com essas sombras internas, né, com essas deficiências de caráter, e a gente fala, puxa vida, isso tá doendo, isso ainda tá sangrando, essa ferida ainda tá muito aberta, mas está entregue, Jesus, está entregue em tuas mãos. Eu vejo que este é o caminho, sabe, gente? É deixar vir à tona, deixa vir à tona, deixa saltar aos seus olhos, mas entregue a Jesus. Deixe que Ele te conduza, deixe que Ele resolva, deixe que Ele oriente a tua mente, deixe que Ele traga clareza aos teus pensamentos, deixe que Ele mexa aí no teu emocional, que Ele mova as coisas do lugar aí no teu coração. Entrega a Ele, deixe Ele ser o seu bom pastor. Confie teu caminho ao Senhor, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é assim? E isso, gente, é muito bom, sabe? Quando a gente resgata essa certeza de que nós temos Jesus como aquele que dirige o barco da minha vida, da nossa vida. Então, não importa se as ondas do mar estejam agitadas
ou se a gente está atravessando um mar que está por um momento mais calmo, ou se as ondas estão agitadas e ainda por cima está uma super tempestade com raios, trovões e o barco está assim, ó, de um lado para o outro, quase tombando. Calma, calma, coloca os olhos nele e permita que ele te leve além. Que ele te leve além. Que ele te lembre que, se for necessário, ele te faz andar sobre as águas. Porque não importa o que aconteça à sua volta, ele está com você. Ele está no controle. Ele está cuidando de você. E ele não vai permitir que nada aconteça que não seja por um propósito de Deus, para que algo no seu caráter seja transformado, para que no final você esteja mais próximo dele, porque afinal de contas, como também Paulo nos ensina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se você ama a Deus, se você busca a Jesus, pode ter a convicção, a certeza absoluta de que todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você tem uma direção na sua vida. Você tem alguém ao seu lado que sabe de todas as coisas, que é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Você tem alguém ao seu lado que é soberano. Então, confia nele, descansa nele, mas principalmente busque a ele, entregue o controle da sua vida a ele, para que você possa sentir mais do agir dele. Que Deus possa iluminar a nossa mente, que a graça de Deus, que o amor de Deus, que a sabedoria que vem de Deus sejam revelados cada vez mais ao nosso espírito, à nossa mente, ao nosso coração, para que a gente possa crescer em Cristo Jesus. Que os nossos olhos não sejam mais cegos, mas que a gente possa ver com clareza aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que os nossos corações possam testificar do amor de Deus. Que a gente possa sentir, que a gente possa receber, que a gente possa ser preenchidos da graça de Deus, nosso Pai. Da alegria que vem dele, da esperança que vem dele. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos guarde e que a gente possa ter uma noite de descanso em todos os níveis e que a gente possa aumentar a fé em nosso coração, gente. Em nome de Jesus, que a gente possa aumentar a fé do nosso coração e a vontade de saber mais dele, de conhecer mais do caráter de Cristo Jesus, de viver o verdadeiro evangelho, que é o amor de Deus, nosso Pai. Um super beijo, feliz que deu certo essa live. Tivemos vários probleminhas de conexão no início, mas depois, olhem só, né? Estabilizou. Ai, que alegria! Olha só, Deus fazendo coisas extraordinárias, sempre surpreendendo. Amores, bom descanso. Obrigada mais uma vez pela companhia, pela disponibilidade, pela receptividade do coração. E agradeço, gente, os presentes, as flores, os corações, mesmo, viu? Que todo esse carinho volte em dobro para vocês. Nos vemos domingo agora, hein? E lá no Insta, quem não me segue por lá ainda, já terminando aqui a live, já corre lá pro Insta e me segue, Esté Moia, como tá aqui. E se você quiser amanhã, já que não tem live, dá uma olhadinha lá no YouTube em outros temas e deixa o seu comentário, fala assim, eu vim da live de sexta-feira, assisti a essa aqui agora, me escrevam lá porque eu tô sempre de olho em tudo que vocês comentam, tá bom? Essa troca nossa é muito preciosa. Beijos, meus amigos!